Começamos. Bom, a nossa proposta é conversas além do prato, né? Bom dia a todos. E o que a gente traz hoje de primeira proposta, né? O que a gente traz hoje de conversa? A gente tem. Peraí, deixa eu pegar aqui minhas. Seus pergaminhos. O que a gente vai falar hoje? Minha ideia hoje é falar sobre transtornos alimentares, porque é óbvio, eu como pessoa, né, profissional e especialista em transtornos alimentares, a minha ideia é iniciar esse canal, essa live, falando sobre transtornos alimentares. E aqui a ideia é trazer duas perspectivas. Uma, a perspectiva do nutricionista, mas principalmente a perspectiva do psicólogo, que é onde a gente vai começar, sobre o que são transtornos alimentares, que para mim é uma coisa importantíssima da gente começar a entender, que hoje está todo mundo transtornado, né? Transtornos, como você falou, hoje está todo mundo transtornado. Mas no que tange o transtorno alimentar, e eu acho que o que vai também tangenciar aí todos esses transtornos são escolhas do indivíduo mal trabalhadas, mal aceitas, na verdade, né? Porque hoje em dia o estigma da saúde mental é muito grande, é um empecilho muito grande para a própria saúde mental, né? Quem faz terapia é maluco. Confiança é algo muito caro hoje em dia. Você, nesse mundo corrido da vida, você confiar no outro é algo que é muito, como diria alguém que eu não vou lembrar quem, mosca branca, quase não se vê confiança por aí. Então, aí a saúde mental fica prejudicada, todo o processo, e os transtornos nadam de braçada. E o que é um transtorno, assim? Porque vamos lá, né? Se eu tô chamando alguém que tem transtorno alimentar, então eu tô falando que a pessoa é um transtornado. Eu tô certo? Sim, uma pessoa que está transtornada, ela está fora de si, ela está fora do prumo, ela não está saudável, ela não está. E aí saudável, a gente vai fazer uma pausa aqui, É, que sau- é uma palavra sau- quase é saudável para quem palavrão. me acompanha é complexo de definir, porque as pessoas imputam saudável no alimento, o que é um erro desgraçado. Saudável é um comportamento. Ele saudável é da área da, quer dizer, eu tô falando para que você tá aqui. Saudável é da área do comportamento humano e que a gente imputa para alimentação. Ou seja, a gente imputa que uma maçã é saudável. Então aí a gente já começa no erro da interpretação da palavra. Mas aí vamos voltar, né? O que seria um transtorno? Você consegue definir, ô Rafa? Porque transtorno é uma palavra difícil de definir, né? Então, definir o transtorno realmente não é algo simples, porém, você decidir, eu vou pegar ali agora então, para me ajudar, o indivíduo transtornado, que era onde a gente estava, é realmente o indivíduo fora do prumo, fora de si, algo que fora do controle. E controle é quase, para a saúde mental, também eu vou te dizer que vai ser quase o mesmo palavrão do saudável para o nutricionista, porque existe possibilidade de controle? Sim. Existe controle total? Não. Não. E aí a gente vai falar de um monte de gente aí. Vamos falar do Schopenhauer, vamos falar do Sartre e vamos falar de um monte de gente. Vamos falar que o controle não. Você tem ali uma ilusão de controle, você tem. Se você trabalhar a sua aceitação do meio, você está se controlando. Você não pode controlar o outro, você só vai controlar o meio a partir da tua perspectiva do meio. Não, até porque controle do outro é ditadura, né? É ditadura, Manipulação, é né? manipulação. E aí a gente já vai sair dos transtornos Ih, alimentares para rapaz, falar de narcisismo, entre outras coisas. vamos Hum, voltar pro transtorno. Eu hum, gostei da sua definição, que é a questão do controle, né? Aquilo que se descontrola, né? Aquilo que não se tem o controle. uhum. E se a gente colocar numa perspectiva da alimentação, eu acho que é exatamente essa uma boa definição, que é eu não consigo ter o controle sobre o que eu vou comer, né? Exatamente. Por quê? E aí o nome da proposta, Conversas Além do Prato, cabe muito bem, porque esse comer, ele é a ponta do iceberg. Esse transtorno no comer é a ponta do iceberg. Tem tanta coisa submersa que vai ali desembocar nesse comer, que é o indivíduo que entra
num quadro de anorexia, num quadro de bulimia, compulsão, né, e acho que 3 ápices do transtorno alimentar, ele tá tão absorto em problemas não resolvidos e que ele vê na comida ou o vilão Ou o ou herói, né? ou a tábua de salvação. E sendo que o vilão da própria história é ele mesmo, e admitir-se ser o vilão da própria história, ninguém faz isso de livre e espontânea Voluntariamente, não. vontade. De livre e espontânea vontade ninguém vai fazer isso. Sempre vai ter, todo mundo vai ser o herói da própria história e alguém vai ser vilão da tua história e não vai ser você. A partir do momento que você se aceita como vilão daquele momento, porque aí eu vou ter que falar uma frase meio complicada sobre Hamlet, né, que Hamlet diz o seguinte: "Ser ou não ser, eis a questão". Não é ser, é estar. Você está com algum problema, você está num transtorno, né, passando por uma fase de um transtorno. E que, existe cura? Cura na saúde mental é outra situação É, muito Isso aí, complicada. isso aí já nas minhas anotações aqui, isso aí é o nosso quinto podcast. Então deixa aí para outra fala, porque Cenas para os próximos cenas para os próximos capítulos. capítulos, que é a gente cura, né? A psicologia cura, a nutrição cura, mas aí fica para um outro Uhum. capítulo. E eu gostei muito dessa questão que você falou, que a gente está falando sobre a ponta do iceberg, sobre a alimentação como sendo um ponto focal de descontrole. Porque a gente para pensar, né? Vou falar eu como nutricionista. E aí eu quero que quem está ouvindo tem que entender que o campo do transtorno alimentar não é da nutrição. Quem acha que o campo do transtorno alimentar é da nutrição está errado. Eu uso o campo alimentar, quer dizer, eu uso o campo alimentar para falar de transtorno, mas na verdade transtorno é um campo da mente. Então, tá tudo ali junto, mas eu quero que você entenda que existe, você, né, ouvinte, existe um problema muito grande dentro da nutrição, que é a gente não estuda transtorno alimentar. A gente não estuda a complexidade do porquê que o indivíduo resolveu se descontrolar. Resolveu não, né? Não É. consegue se controlar ao ver alguma coisa, né? E essa alguma coisa que a gente está falando de repente um brigadeiro, né? Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu já sei a resposta, mas eu quero que você fale. Que é o seguinte: esse descontrole, eu posso colocar o objeto, né? O objeto do descontrole, eu Uhum. posso modificar para qualquer coisa. Ou seja, fica aqui. Ou seja, eu estou falando aqui descontrole de brigadeiro, beleza? Uhum. Eu posso falar descontrole no trânsito, descontrole no sexo, Uhum. descontrole. Uhum. Droga não, porque droga tem uma questão fisiológica ali envolvida. Mas também talvez, né? E aí eu tô te perguntando, eu posso mudar esse ponto focal, que é a mesma coisa? Olha, você vai mudar, mas o resultado vai ser diferente. O indivíduo, na minha perspectiva, usando o brigadeiro aí, tá, foi teu exemplo. O brigadeiro, ele não é chocolate, manteiga, leite condensado. O brigadeiro é o brigadeiro da vovó. O brigadeiro é aquela tarde daquele cheiro que invadia a casa. E ali eu tinha o meu momento de atenção e paz. E eu preciso, depois de um dia corrido que meu chefe brigou comigo, do meu momento de atenção e paz. Mas eu posso, por E exemplo, só para te cortando, mas só para eu entender. Eu posso pegar esse momento de atenção e paz e de repente ir pro videogame? E ao se invés de se entupir de brigadeiro, eu me entupo de videogame e eu posso falar. Aí eu tô perguntando, tá? Eu, nutricionista, tô perguntando para você, pra gente, para entender, até pra pessoa que tá ouvindo a gente entender. Você consegue classificar isso com digamos assim, a mesma faixa de transtorno, ou seja, são parecidos, a mesma tá quadro, querendo dizer mas se você pode substituir o brigadeiro pelo videogame? isso. Olha, depois de muito trabalho dentro de uma terapia e uma ressignificação, você vai substituir e você vai encontrar,
essa paz e essa atenção, esse conforto em algo de uma forma menos Saudável, né? nociva para você, Aí o que já não vai saudável. ser um transtorno. É bem, Ali já não mora mais do transtorno. entendi. Encaixa o saudável aí? Utilização de forma mais saudável? Acho que encaixa, né? Não, de uma forma mais porque, assim, tudo em excesso faz mal, Jean, Sim. você como nutricionista. Não, tudo em excesso faz mal. Isso aí, isso Tudo que é aí em excesso é, faz mal. Se isso é uma eu convicção minha e sua, né? sim, Tudo em excesso ok, faz mal. ok. E aí eu Até água em excesso faz mal. perfeito, claro. E aí eu vou te dizer o seguinte, quando o sujeito compreender que, ele talvez seja até mais prazeroso para ele doses chamar de doses homeopáticas aqui, daquele prazer e atenção, e que ele consiga usufruir de forma plena daquele prazer e ascensão por 5 minutos, meia hora, e que vai ter o prazer. E aí eu falei 5 minutos, meia hora, mas pode ser uma colher de brigadeiro, uma bolinha do brigadeiro, em vez de Uhum. ser o pote inteiro de Nutella. Sim. Aqui a gente entra em algumas camadas da história, né? Que eu vou Uhum. tentar ajudar nesse meio do caminho. Se eu começar a falar agora, a gente vai disruptar um pouquinho. Eu tô pensando aqui no seguinte, na gênese e no transtorno. Porque, tipo assim, eu cheguei em casa, tá? Eu cheguei em casa e ataquei a geladeira, que é uma problemática que eu tenho dos meus pacientes. Eu cheguei em casa e ataquei a geladeira. Pá, derrubei a geladeira inteira. Só me satisfiz quando acabou o gozo, né? Que eu não consegui. Quer dizer, que eu não consegui mais ter gozo por um Uhum. impeditivo físico, tá bem? Uhum. Então a gente teve um Uhum. impeditivo físico. O quê? A geladeira ficou vazia, tá entendendo? Uhum. E E aí aí você tem a capa do gozo. Eu quero chegar Aí na. você acaba o gozo, você acaba no choro, você acaba na raiva, você acaba, diversas outras atitudes, comportamentos ali, bem mais nocivos, mas vai. E aí eu quero entender a gênese, porque assim, a pessoa não chega de um dia para o outro e ataca a geladeira. Eu acho que é uma construção. Sim, sim, é E, uma construção. Mas aí, isso aí já é algo da minha linha de pensamento, que é o do indivíduo específico em sociedade. Eu entendo a tua visão médica, né, que a gente já até falou também algumas vezes sobre a visão da nutrição, numa visão médica onde a casa é sempre a mesma. Mas isso vai ter muito a ver com a fixação do sujeito naquela situação. Porque o brigadeiro não é um brigadeiro, o brigadeiro não é um é símbolo. mais do que os ingredientes dele. Ele é um Então, símbolo. é o símbolo. E quando você ataca a geladeira, quer atacar fisicamente aquela caixa de metal frio. Você não quer, necessariamente colocar, aquelas substâncias ali no teu corpo. E ali você tirou a droga da conversa, mas eu não tiraria, eu não tiraria. Na minha visão, eu acho que, dadas as devidas proporções, tem uma conexão ali, desse vício. Eu só tirei porque existe em alguns tipos de droga um mecanismo fisiológico de dependência, né? De fisiológico não, que eu tô Uhum. falando químico, né? De Uhum. você tem no corpo um neurotransmissor químico e essa droga tem esse mesmo neurotransmissor e aí os Sim. dois, né, se conectam e aí existe uma dependência do corpo em termos de química aí, né, fica um O que eu negócio um estou pouco mais chamando a complexo de droga de falar. volta para a conversa é na questão do vício E da e na narrativa do questão da vício, né? fuga, na Sim, questão da sim, fuga, na questão da perfeito. fuga, Ou na seja, usa a questão droga do, como fuga. você vai comer sei lá, uma bacia de brigadeiro até ter um desconforto intestinal, para não falar uma palavra feia aqui, e não vai se saciar, não vai. E aí que eu tô querendo entrar. A gente pode trocar essa questão do brigadeiro por droga, nesse caso. Eu posso falar assim, Sim, sim. o comportamento é o mesmo, né? De adicto, O né? comportamento é o mesmo. O cara vai, para uma entrevista de emprego e não consegue o emprego. E aí ele vai chegar e o cara, a mulher, vai chegar e vai pegar um pote de 1 litro de sorvete e vai cair de cabeça nesse 1 litro de sorvete para poder fugir da ideia daquilo que ele acredita ter sido uma falha dele e que necessariamente não foi. E aí a gente vai ter que entrar numa história específica para poder, né? E a droga é a mesma coisa. O cara vai
para esquecer aquela angústia do não daquele emprego, ele vai se injetar, ele vai tomar ele vai cheirar, ele vai fazer alguma coisa, Então a gente tem né. aqui um comportamento de fuga, né? E aí eu vou estar chamando de escolha, conexão dos 2. É a escolha de, em vez de sentar e olhar, Esse, parar e falar: "O que que eu fiz de errado? O que que eu posso fazer melhor da próxima vez?", em vez de ter essa reflexão, o sujeito foge. Foge para a comida, foge para o álcool, foge para as drogas, foge para o cigarro. E aí, quando a gente estava falando sobre a substituição no início, me lembra o seguinte: muitas pessoas fogem para as balinhas quando tentam parar de fumar e acabam com diabetes. Já vi casos de pessoas terem diabetes por né? conta dessa fuga. Você provavelmente já viu isso no teu consultório. Já, já. E então eu gostei muito dessa visão. Eu queria bater na tecla ainda dessa questão da pessoa não entra no transtorno de um dia para o outro. Porque nos transtornos alimentares específicos, e aí no específico no transtorno alimentar, existe uma narrativa muito, eu não quero falar clássica, e nem uma narrativa prática, eu não quero falar essa palavra. Uma associação muito forte com a infância. Porque Pois é. é onde a gente começa a E alimentação. E você, por exemplo, você citou o brigadeiro como um símbolo que é da infância, porque você narrou, hum, né, um pensamento da vovó, né, a vovó às vezes não está mais presente. Então, geralmente a gente tem uma associação muito forte no transtorno alimentar. E aí eu não estou querendo falar todos os transtornos do planeta Terra, tá? Eu estou só não, falando de mas transtorno alimentar. dependendo da linha, da abordagem clínica que você vai se pautar, vai vir, né, no caso a psicanálise, ela vai ter essa conexão muito forte com a infância e tal. O que eu não vou jogar 100% fora, mas me incomoda bater isso como verdade absoluta para todos os casos. Cada caso é um caso, cada Concordo indivíduo é um absurdamente. indivíduo, entendeu? Muito, se você cavar muito, você vai chegar em alguma coisa da infância que possivelmente chegou a um outro ponto, que chegou a outro ponto. Esse é o desenvolvimento humano. O Jean, hoje está aqui sentado na minha frente ali, né, falando comigo, é um Jean que foi construído desde todos os erros e acertos Da minha vida inteira. da Eu sua vida inteira. concordo. Não necessariamente só da sua infância, mas, por exemplo, alguma coisa que eu tenha feito 1 ano atrás, 4 anos atrás, vai ter uma consequência hoje, mas aquela minha atitude de 4 anos atrás foi pautada com algum conhecimento de 4 anos atrás desses 4 anos, ou seja, de 8 anos atrás. E se a gente Se ficar chegar nessa assim, vai chegar na vai chegar no maternidade. útero. É, vai chegar no Você útero. chega no e eu falo do útero literalmente porque existe início de sensibilidade, cognição e toda a formação ali, que vai influenciar em algumas situações, E, entendeu? e aí eu quero botar como linha de raciocínio aqui, porque é a mesma que a minha e a sua, que é o seguinte, tudo bem, ok. A gente tem a história do indivíduo, né? A história, digamos assim, né? A história do indivíduo que está muito relacionada com a história infantil. Beleza. Mas eu acho que uma coisa muito importante, extremamente importante, que segue a minha e a sua linha de raciocínio, é a forma da sociedade, o impacto que a sociedade tem nos indivíduos, o impacto Uhum, da sociedade na gente. Isso eu acho uhum. que tem um peso, digamos assim, muito maior do que propriamente a nossa história de vida, porque a nossa história de vida é ok, né? A nossa história de vida, até concordo. Mas a sociedade eu acho que tem um impacto muito maior do que isso tudo. Sim, mas aí é que tá, se você é criado ali numa sociedade Amish, que não tem acesso à energia elétrica, nem sei se hoje em dia é assim, Deixa, mas tudo deixa só um parâmetro aqui. Dá uma pausa aqui na tua conversa, porque eu falei um negócio aqui que eu pensei e pode dar um problema na discussão. Que é o seguinte, eu não estou falando... ao falar sociedade, eu não estou aqui falando, por exemplo, que filho de ladrão, ladrão vai ser. Ou uma criança. mas era mais ou Era isso que você ia menos falar, né? É porque... não, 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 não. Eu não ia falar que
filho de ladrão, ladrão vai ser. Porém, numa Impacta. sociedade de homens, as ferramentas que o indivíduo tem, ele vai ter uma linha de pensamento, tá ok? Então, a nossa sociedade, o que que ela vai fazer? Ela vai te julgar, vai te bombardear de situações, propagandas, etc, etc, linhas de pensamento cada vez mais rápidas. A nossa geração de 80, 90, você é dos 80, não é isso? Você é de 70. 80. Porra, 70 me sacaneou, né? Nossa geração 80, 90, a televisão tinha um peso muito grande, né? Você tinha propagandas, por exemplo, de cigarro associadas à vida saudável, Sim, à sim. prática de esportes E mulheres. e Né? mulheres. Pô, cigarro é O, símbolo de mulher. cerveja e cigarro era símbolo de mulher. Agora, a associação do saudável com isso é muito bizarra, porque o cara que vai fumar, sei lá, 10 pacotes por dia, ele não vai surfar daquele jeito que aparecia nos comerciais da marca X, porque não paga nada, porque nem existe mais pra gente. Eu É. não vou falar, mas aqueles comerciais não fazem sentido. Aí vai ter hate aí embaixo daqui a pouco escrevendo: ah, eu sou fumante e surfo, e treino, e Sim, corro, sim. porém, num grosso modo, não é. Então, assim, nós fomos bombardeados com isso. Você fuma, Jean? Não. Eu não fumo também. E eu E fui aí é que eu bombardeado. Não, eu concordo. E eu fui bombardeado com uma porrada, né, de propaganda sobre fumo. É verdade. Se isso fosse então, verdade. eu fui lá nos comerciais dos anos 80 para dizer o seguinte: o sujeito tem a sociedade, macro-sociedade, e tem as micro-sociedades, por exemplo, família, Sim. tá? E aí, sem querer ser Tudo é culpa da conservador nem mãe. nada. Tudo é culpa da Hã? mãe. Tudo é culpa da mãe, do Não, pai. sem ser psicanalista. E um psicanalista de fundo de quintal, porque um psicanalista sério vai entender direito como isso funciona. Por mais que tenha suas crenças, suas questões pautadas nisso, mas vai entender melhor. Eu fui lá para entender que a família, e a família não é a família biológica que eu estou falando aqui, tá? Aí vou falar um pouco da agora, os psicanalistas vão bater palma, porque eu vou falar da psicanálise aqui dizendo o seguinte: o papel de pai, papel de mãe, que não necessariamente tem a ver com os pais biológicos e tem a ver nem com a sexualidade o gênero sexual da mãe, mulher, e pai, homem, entendeu? O seu porteiro pode fazer o papel de pai e sem ter uma ligação, entendeu? O teu coleguinha da escola, o irmão mais velho, a irmãzinha, né? Então, aquelas pessoas que vão te mostrar o que é certo e errado, como se conectar com as pessoas, lidar com as suas emoções, essas pessoas estão fazendo esse papel de pai e mãe. Ali, se esse trabalho for bem feito, o peso dessa sociedade que você está dando, eu acho que ele fica um pouco menor. O risco fica menor, Concordo. embora ele Aí, exista. porque aí na psicanálise tem um. Eu não sou psicanalista, né? Apesar de ler muita coisa. Então, assim, se eu tiver algum erro de psicanálise, por A favor, gente não pergunta para o me. psicanalista, porque É. também minha psicanálise também é da faculdade, Não entendeu? E não eu me tenho mata. minhas questões com ela. Mas eu acho que uma coisa muito interessante que a psicanálise traz é justamente essa defesa do, digamos assim, do ambiente, né? O ambiente protegido, né? A proteção a proteção que a mãe dá, né? Que a mãe, eu tô falando aqui a mãe, mas pode ser o pai também. A proteção que os pais dão ao filho vai fazer como se a gente tivesse um encapsulamento da criança para essas problemáticas que a gente vai ter futuramente da sociedade. Pelo menos é isso que é muito forte dentro da psicanálise, né? Essa promoção Uhum. desse, digamos, É, encapsulamento do indivíduo, que é uma proteção, né? e uma coisa que eu não abro mão é a responsabilidade do indivíduo com a sua própria vida. Cuidado, porque a gente está tendendo a dizer que é culpa e responsabilidade dos progenitores, e não é. Os progenitores têm sua responsabilidade extremamente grande, tá? Aquelas pessoas que têm ali aquele papel que assumiram, porque quando você é procurado por alguém na busca de algo, tá? Aí vamos dizer que uma criança te busca te vendo como um pai, e você é pai e você assume essa responsabilidade, ali você tem essa responsabilidade. Agora, de passar aquele conhecimento, aquele conceito e tudo. O que essa criança vai fazer
com esse conceito é com ela e com a sociedade e com as consequências das atitudes dela. E Sim. aí vem o pai e a mãe como, acolhedores e etc, 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 para ajudar nessa depuração do que vai ser desse sujeito. Mas, tem uma frase do Chomsky, que eu não vou lembrar direito, mas que é mais ou menos assim, que o narrador diz não é necessariamente o que o receptor compreendeu. Ali, a responsabilidade desse narrador, ela fica diminuída. Você tem a responsabilidade de se expressar da melhor forma possível, se você quer ser entendido. E aí eu gostei disso porque, se a gente for levar para o transtorno alimentar, existe essa faca de dois gumes, que é, né, a culpa não é minha, né? A culpa é do... Eu comi o pote de brigadeiro inteiro porque eu tava puto com o meu chefe. Ok, né? O teu chefe foi, às vezes, o estopim, mas você que comeu o brigadeiro, não foi teu chefe, né? Não, Não e foi teu aí, chefe. socialmente, numa análise social, a gente até pode dizer que o chefe dele tem lá o papel dele na empresa e que estava desempenhando o papel dele e que poderia ter desempenhado o papel dele de uma forma diferenciada. Tudo isso é Poderia, possível sim. e é uma visão clara. Porém, Sartre, olha o Sartre vindo aí para a conversa. O Sartre vai dizer: Não importa o que fizeram com você, importa o que você faz com o que fizeram com você", Sim. Né, entendeu? se eu levei uma bolinha de papel na cara, o que, que eu vou fazer com essa bolinha de papel? Eu posso devolver de volta. Eu posso jogar no Exatamente. lixo. Eu Eu tenho eu várias possibilidades. e aí eu vou te dizer, e aí a gente volta para a microsociedade da família. Eu aprendi na rua que se alguém me der um soco na cara, eu aprendi em casa que eu tenho que dar o soco de volta, Sim. entendeu? Porque se apanhar na rua, vai apanhar em dobro em casa. É. Eu já ouvi isso tanto Mas é por dentro e isso, fora do mas é por isso que eu queria só falar dessa questão na psicanálise do encapsulamento. É esse encapsulamento que a gente está falando, entendeu? Essa proteção e essa forma como o indivíduo vai interpretar o que acabou com ele. Então, legal. Ele levou um soco, né? Ele levou um Uhum. soco na escola. E aí, qual foi o papel do pai parental, né? O papel parental nessa educação para essa criança sobre esse soco. Pô, né? Ok, né? Vamos terminar dando um Tá soco? triste, Entendeu? tá triste, tá chorando, eu vou dar um pedacinho de bolo para o meu filho, Isso. para ele ficar feliz, porque o açúcar vai deixar ele, né, sorrindo de orelha a orelha. Uhum. Exatamente. Eu gostei muito dessa visão com relação ao. Como é que a gente estava falando? Né, da responsabilidade. Eu quero voltar para a sociedade e eu vou puxar um pouco Marx aqui na história, Uhum, não querendo, digamos assim, me aprofundar na questão de Marx. Tá? Só puxando uhum. uma sementinha aqui. Que é o seguinte: a própria problemática em que a sociedade vai incidir no indivíduo, ela vai ser um ponto de muitos problemas. Então, por exemplo, o que a gente tem hoje? Um trabalho, tá? Um indivíduo que às vezes trabalha 10 horas por dia, né? 8 horas por dia. A gente tem um indivíduo que às vezes mal consegue almoçar, num trabalho estressante, às vezes vindo de ônibus e horas de ônibus num negócio, um ambiente extremamente estressante, e é um ambiente que ele não escolheu, ele foi jogado ali. E esse Hum, ambiente é um ambiente pró-transtorno, porque é um ambiente que ele massivamente está ali trabalhando para você se desestruturar, dando uma volta no planeta Terra, sem falar muito de Marx, mas aqui falando um pouco de alienação, sem meter alienação. Para quem está me ouvindo, não é alienação de Freud, a alienação de Marx, que eu também um dia eu quero falar aqui. Mas você entendeu? É a própria situação em que o indivíduo é jogado dentro da sociedade entendi. vai ser um pró-transtorno. Que aí eu vou, só para você falar, e eu vou jogar uma sementinha maior, que hoje a gente tem dentro da alimentação, são chamados ambientes pró-obesogênicos. Guarda essa palavra que depois eu Entendi, converso. Mas eu entendi. digo aqui um ambiente pró, não obesogênico, mas um ambiente pró-transtorno.
Foi fundo, né? Então, eu entendi tudo que você falou, porém, quando a gente fala de marketing, eu não vou te dizer que eu concordo 100% ou que eu jogo 100% de tudo que ele fala fora, ok? Para além do lixo político que é utilizado, a gente está falando de uma ideologia aqui, de um doutrina, eu acho que também não é um nome, mas uma ideologia, um estudo, uma linha de pensamento, tá? E só que aí eu venho lá para a raiz da filosofia, onde o sujeito e a sociedade, sujeito versus sociedade. O que é sociedade, Jean? O que que é sociedade? É um conjunto de pessoas que criaram regras que estabeleceram regras dentro de um quer dizer, dentro daquele modo de vida onde vocês estão, onde estamos inseridos. Perfeito, perfeito. Então aí o clubinho da escola que vai ler o gibi da editora X, ele é uma micro sociedade. Uhum, Ele tem as suas regras. sim. E que você vai olhar e vai entender essas regras e vai falar: o que que é maior? Eu quero minha necessidade de pertencer desse clubinho, ok? Ou eu mesmo, como eu me sinto? O que eu sinto, quem eu sou, cabe no clubinho? Eu quero ler essa editora X ou quero ler a editora Y? Porque eu ir para o clubinho que lê a editora X para ficar tentando fazer que o pessoal que quer ler a editora X lê a editora Y, não é justo comigo nem com o outro. Eu fundo o clubinho da editora Y. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a ideia dos ambientes obesogênicos, eles vão existir. Eles são nocivos e eles vão existir, tá? O pouco que eu sei de ambiente obesogênico foi, na verdade, você que me alertou para começar a entender e depois eu fui buscar alguma coisa. Então, assim, o ambiente obesogênico vai estar lá. É entender se eu quero aceitar esse ambiente obesogênico. O que eu vou ganhar, o que eu vou perder aceitando esse ambiente obesogênico? E Eu, eu posso criar um ambiente que eu agora não vou saber criar a palavra que vai ser a antítese do obesogênico, mas entendeu? E que não vou falar saudável aqui. não, Mas mas eu entendi o teu raciocínio e eu acho que eu não quero fechar esse assunto te interrompendo, mas eu acho que eu entendi tua linha de raciocínio. A gente tem aqui uma dualidade, né? A gente tem uhum, um uhum, conjunto de brigas, né? E nesse uhum, conjunto de brigas a gente tem o indivíduo, vamos botar entre aspas, encapsulado, tá? Não sei uhum. se você concorda, né? O indivíduo encapsulado, né? Mas Protegido esse com todos os. encapsulado, ele não é. O problema desse encapsulado é que ele não é eterno. Não, 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 mas aqui entenda, Ele é entenda só mutável e ele é como. necessariamente mutável, precisa ser mutável. Sim, sim. Então, o indivíduo que está, digamos assim, Ele está encapsulado, é. mas ele, ao se saber encapsulado, ao se saber na caverna, a se saber que existe a possibilidade de que as sombras sejam outra coisa do que além de sombras, ele precisa compreender: vou ficar na segurança da caverna ou eu vou sair e descobrir. Porque aí a gente entra no Visão. segundo ponto que eu ia falar aqui, que é o seguinte: beleza, a gente tem um indivíduo, tá? Que tem um senso crítico sobre o que está acontecendo com ele, ele consegue É refletir. exatamente. Beleza, Senso crítico. ok. Senso crítico. Mas aí o cara abre um Instagram. Aí eu sei que você vai falar que tá faltando senso crítico. Mas o cara abre o Instagram, aí vê lá a mulher lá, tchá, tchá, o homem lá de abdômen sarado, tchá, tchá, Uhum. entendeu? E aí ele olha para aquilo tudo e fala, porra, meu irmão. Aí ele se olha pro espelho e fala, que cacete, eu não sou assim, eu queria ser assim. E aí que a gente tá, Concordo. essa dualidade, né? Esse encontro de sociedade, que é pró-transtorno, e indivíduo, né, que tá ali com um senso crítico. Aí eu te digo o seguinte: o cara que tá lá no Instagram, olhando lá, viu o corpo do Arno, pô, quero ficar igual o Arno. Aí ele vai tentar entender o processo de ficar igual ao Arnold. Mas eu e você já tivemos essa discussão. Ele não vai ficar igual ao Arnold, porque para ficar igual ao Arnold ele tem que falar, tem que ser austríaco e ter Ele o tem que ser o biotipo. Arnold, ele tem que ser Ele o tem que ser o Arnold. Arno, ele tem que ser o Arno. E à medida que ele se depara com o demônio da frustração,
de que ele não é o Arnold, e eu posso ir dar uns 10 passos atrás, quando ele percebe que a alimentação, carga de treino não cabem no dia a dia dele, vai bater lá no consultório do Jean, no consultório do Rafael e vai: "Cara, olha só, por que que aquele cara ali tem um abdômen tanquinho, tem 40, 50 de braço, tem 110, 200 de peitoral e eu não consigo?". E cabe a nós, e aí é que tá a minha visão do nosso serviço, chegar para ele e dar alguns passos atrás com ele do desejo dele, de onde nasceu esse desejo de ser o Arnold, Aí a gente pega a pá, porque né? Aí a gente pega a pá, que eu tô usando tua ideia. Aí a gente pega a pá e começa a cavar, né? Para começar exatamente. a entender, né? Para ir Vem cá, no senta magma do aí. sujeito, pra ir na essência do sujeito e ele descobrir que, porque na verdade quando a gente fala desse negócio do Arnold, que vai levar o sujeito de volta ao nosso ponto aqui, que é o transtorno alimentar, porque ele vai ter uma disformia, né, que ele vai olhar para o corpo dele e ele vai começar a injetar um monte de situação, e que parece que vai ter um sabonete no bíceps, ele vai estar achando lindão, entendeu? E tá E feio pra caralho. tá estranho, e a sociedade vai dizer que tá estranho, e para ele tá ótimo. Por quê? Porque na gênese disso você vai encontrar que não era o Arnold que ele queria ser, ele queria atenção em algum Boa. ponto. Cá, ó. Pode ser, tudo aqui é possibilidade, e Sim, tudo é possível. é o. Algumas coisas são prováveis, mas tudo é possível. Perfeito. Eu vejo isso muito comum, principalmente, óbvio, que a gente tem dismorfismo corporal, né? Que a pessoa não se vê como ela vê. E a gente tem duas classes de pessoas que têm muito dismorfismo corporal. Que uma é a galera da academia, onde, por razões óbvias, né? Porque você tem um espelho à sua frente e um espelho que olha outras pessoas. Enfim, isso é muito óbvio. Agora, a galera, o pessoal que sofre de anorexia tem um dismorfismo corporal extremamente elevado. É óbvio que o cara que enfia sabonete, né, óleo de soja, no bíceps para aumentar o bíceps, esse tá no dismorfismo corporal já no final da cadeia, né? Ele já tá lá no final da Uhum, cadeia. uhum. Mas assim, Sim, então sim, sim. vamos excluir essa pessoa porque realmente já tá lá no final do processo e aí tem Ah, e aí vamos você pensar na anorexia aqui. então assim, Vamos pensar na anorexia na aqui. Ah, anorexia, vamos botar na pré-anorexia, quando você tem todos os diagnósticos ali formado, mas você não tem a emagreza, né? O emagrecimento muito forte, mas ali você já tem um dismorfismo corporal muito bem sacramentado, muito bem assim formado. Que a pessoa se olha no espelho e se recusa a gostar. E se recusa a gostar mesmo, não consegue gostar de si. Não consegue se ver como ela gostaria de se ver. Né? E eu vejo muito isso. Não, eu falei errado. Não é se recusa a gostar. Mas não consegue mas gostar de si. não, mas É? olha, o se é porque não consegue enxergar. A Boa. recusa realmente é meio bizarra mesmo, é igual dizer que é uma escolha, tá? Que é uma escolha o sujeito não comer e morrer de inanição. E- A e- escolha tá a uns passos atrás. Quando você já tá no transtorno, a escolha já se foi. sim, é porque. Por que eu falei escolha? Porque no campo da alimentação e no campo que a gente está discutindo aqui, que é transtornos Uhum. alimentar, e sendo mais Uhum. específico, no campo onde a pessoa não quer comer, isso é uma escolha. Sim, mas é uma escolha pautada em algo patológico, Sim, mas por isso que tá? eu falei que é uma escolha, entendeu? É porque Então, porque na visão é uma aí escolha. então, quando você tem as ferramentas certas, a tendência é que as situações deem certo. Na nossa vida, usando lá aquele exemplo do início do vídeo, sobre as situações da existência do sujeito mal trabalhadas e vão desembocar num transtorno, no caso aqui, no nosso desenvolver da vida, nós vamos com uma mochila nas costas e vamos colocando coisa nessa mochila, E se você tá? coloca Vai tijolo, colocar a gente vai colocar tijolo, a gente vai colocar pedra, a gente vai colocar, escova de dente, vai colocar martelo. O indivíduo no transtorno está entendendo que se escova o dente com o martelo. e joga a escova fora, né?
Na verdade, Nem ou ele usa, joga né? fora ou ele não enxerga a escova. Ele Sim. não enxerga a escova, que a escova tem a serventia que ela tem. Pô, perfeito. Eu vou tentar ir mais além nessa sua analogia. E aí, quando ele vê que a mochila tá pesada e ele precisa jogar alguma coisa fora, ele não consegue jogar, né? Ele não vai. Ele não vai querer, que é uma palavra meio estranha para isso, mas ele não vai querer por quê? Porque ele vai dizer que É aquele tudo útil. serve para escovar os dentes. O Tá. indivíduo, quando ele vai, ele não é que ele vai se recusar a jogar fora. Ele olha para aquele martelo, ele vê, não, o martelo está servindo para escovar o dente. Eu tô com uma coceira aqui no meu dente, eu tô com um incômodo de Vou uma usar o comida, martelo. eu dou uma martelada, eu quebro o dente. Então eu não tenho mais o incômodo. Então, o martelo acaba sendo útil, né? Tem sua Exatamente. utilidade. Ele vê utilidade nesse martelo. Por isso a recusa E, em abrir e, mão aí daquele deixa eu comportamento. perguntar. E acaba sendo essa utilidade agressiva, né? Ela acaba tendo função, né? Mesmo causando Sim, dor. sim, 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 sim. Aí vem uma frase que eu não vou lembrar quem já falou, e é uma frase que eu discordo plenamente, que é o tal dos fins dos meios. A pessoa vai sentar nessa frase e vai se abraçar com ela. E Sim. vai É o. tá doendo, mas eu vou chegar onde eu quero. Sim, você precisa de sacrifício para conseguir seu objetivo. Não é disso que a gente está falando, mas entender que o martelo serve para martelar, não para escovar os dentes, Aí tem uma entendeu? frase agora que eu quero lembrar, que é. Porra, como é que é a frase? Quem vê martelo só enxerga prego. Como é que é? Não, Como é então, que é? Como é que é a frase? para quem é martelo, todo problema é prego, Todo porque problema é prego. exatamente, é o do Abraham Maslow. Pô, essa Né. frase é E ótima. aí não, Maslow ele vai ter uma visão muito interessante, que aí a gente pode deixar para outras lives, que eu prefiro guardar no bolso essa cartada para falar sobre o indivíduo que precisa ser aquilo que ele quer ser, tá. Isso a gente pode pegar uma outra live de um outro assunto, vai fazer sentido melhor, mas que tem a ver com a ideia do uso do martelo e do prego, Sim, sim. Mas eu de gostei. serviço para o sujeito. Eu gostei muito dessa analogia da mochila, que você vai colocando coisas dentro da mochila, e a mochila fica Isso. pesada, e você não sabe o que faz, porque tudo é útil, né? E a E no utilidade te nosso machuca, e você continua, e aí quando você vê, meu irmão, tem um poço, né? Tem uma. Tá tudo. É para E, exatamente. E é para poder fazer o sujeito ver o martelo como martelo e o benefícios e os prejuízos do martelo, que a gente está aí, e dando aí. a nutrição para dizer para o sujeito, acredito eu, que não tem problema nenhum ele tomar a coquinha dele, entendeu? Ele que a coquinha vai ter seus prejuízos sim, porém ele não tem problema nenhum ele tomar a coquinha dele, sabendo conscientemente dos prejuízos, acredito eu, que seja Sim. mais ou menos isso a ideia de uma nutrição mais correta, não é dizer não coma bolo. Entenda o que que você quer. O que que você quer? Você quer emagrecer? Se você comer só bolo, você não vai Não vai emagrecer. emagrecer. E aí que eu, Não, e aí não que é eu da minha entro. área. Não, e aí que eu entro exatamente nesse ponto que a nutrição atua no transtorno, que é na reflexão do sujeito com a comida. Porque o indivíduo ele precisa ganhar reflexão, senso crítico sobre aquilo que ele está observando que é uma comida. Então ele olha para o bolo e ele fala assim: beleza, o bolo tem o quê? Ah, o bolo tem açúcar, o bolo tem gordura, o bolo tem farinha. Eu juntei tudo isso, tem um bolo. O bolo tem também ali o cheiro da minha avó, né, no momento de infância. Uhum. Então, o bolo tem tudo isso e a gente vai entrar na sociedade, no problema da sociedade de novo, que é o seguinte: como é que esse bolo é feito? Você comprou? Você não comprou? Você recebeu? Que aí a gente ainda tem outras problemáticas em cima, que é o facilitador. Você se deu o trabalho de fazer esse bolo? Como é que foi a sua reflexão? Seu senso crítico foi ele? Você abriu a geladeira e pegou o bolo que já estava pronto, ou você se deu o trabalho de fazer o bolo?
Porque quando você se dá o trabalho, você ainda vai ganhar uma outra camada de criticidade sobre aquilo, que é diferente de quando eu desço com o meu dinheirinho e vou pegar o bolo lá pronto e pego para minha casa, sabe? São Conexão camadas diferentes. emocional, então, mas aí a conexão emocional do sujeito com o bolo, né, a conexão, para não falar o que parece coisa de ficção científica, conexão psíquica, né, do sujeito com o bolo, você vai ter ali: "Ah, quem sou eu? Eu sou alguém que eu quero acreditar em mim que eu posso fazer um bolo. Então eu vou lá, vou fazer o bolo e aquele bolo que eu fiz vai ter um sabor diferenciado do que o bolo que o Jean vai fazer para mim. Sim, com E o certeza. Jean tem 20 anos de cozinha. Eu sou cozinheiro de YouTube, tá? 25, 25. 25 anos. Não roube 5 anos do homem, que o homem fica chateado. É, então, assim, entende que quando você fala, eu entendo quando você fala da ideia de colocar a mão na massa, de fazer, e tem uma importância, vai ter uma importância em alguns cenários gigantesca, mas também, para a gente sair um pouquinho da avó, para a gente tirar a infância dada, Não, mas vamos dizer o seguinte, deixa eu só complementar. Porque aí você vai entender o raciocínio. Tira a avó. Vamos tirar a avó. Puf, mata a avó. E o lance aqui é a simbologia do esforço, que eu queria que você falasse, que é justamente isso. Que é o seguinte: ao fazer o bolo, eu tive um esforço, eu gastei uma energia, eu gastei um recurso. Vamos botar, é um recurso que não é só físico, é mental, é um recurso de tempo. Eu gastei ali, reservei um tempo para isso. E quando eu compro pronto, eu não tenho é fácil. Eu queria que você falasse exatamente dessa questão, né? Dessa da dualidade. facilidade, sim, da facilidade do moderno de você pegar o telefone aqui, apertar um, 2, 3 botões, que nem é botão, que é touch, mas entrar em um aplicativo, fazer uma escolhazinha lá de bolo pronto, de um bolo de pote, de um bolo de caneca, né, que é aqueles bolinhos prontos e você perdeu a conexão com essa comida, perdeu a conexão com essa experiência da construção que, posso dizer, pode ser terapêutico. E aí eu Pode quero, ser terapêutico. eu quero introduzir que é o seguinte: aí é uma afirmação, tá? De onde eu tirei, eu não vou buscar referência. Mas assim, o lance é quando essa facilidade ela vem, digamos, essa facilidade não. Quando você gasta essa energia para fazer bolo ou para você comer aquilo ali, você consegue uma transferência de sentimentos. Você consegue ali se preencher com o que você queria, o objetivo. Quando Mas você aí compra, você não tem, porque fica vazio. Você não consegue se preencher. E aí mas você. aí tá, você está falando do indivíduo ir ao mercado ou comprar de qualquer via versus o indivíduo fazer. Eu entendi o ideal que você está defendendo e concordo até certo ponto. Não, Porém, eu tô querendo vou falar que. Só para você entender mais. Eu tô querendo falar que quando você busca uma emoção, quando você busca comer algo por um motivo específico, uhum. quando você compra, ou quando o negócio é muito fácil, esquece comprar. Esquece comprar. Quando o negócio ele vem muito fácil, você não consegue se preencher de uma forma adequada daquela emoção que você estava objetivando. Não, Melhorou? mas não é porque eu entendi a questão da facilidade e vai ter sentido, porém a conexão, a gente tirando a avó da jogada, vamos pegar um outro exemplo. Vamos dizer que você tem, 18 anos, está no seu primeiro emprego, é um estagiário e que o pessoal só joga papel na tua cabeça, vai lá tirar xerox, cadê meu café e tereré tal, tal. Chega teu aniversário. E aí você vai no restaurante. Não, você chega lá na copinha do escritório e tem um bolo para você escrito Jean Felipe On, meus parabéns. Sim, eu concordo com Tem a ver com você. sabor? Tem a ver com açúcar, não tem a ver com sabor. Por isso que aí a gente joga as drogas de fora. Tem a ver com a experiência de ser lembrado. E que E eu. a comida vai bater ali. É essa Sim. comida que você está comendo de uma forma, falar errado, mas no
sei se seria a palavra, e vai te trazer mal. Eu tomava um Yakult toda vez que ia fazer uma prova e tirava 10. Então eu vou tomar Yakult toda vez que for fazer prova? É o Yakult mesmo que vai me fazer tirar 10? Entendeu? E coloca um pi em qualquer marca que eu acabei falando aqui, porque você não está pagando nada, não vale a pena. Mas tá me entendendo? O que tem muito mais. Você está se cravando no seu conhecimento biológico, que eu invejo e quero ter um pouco dele. Estou buscando tê-lo. Mas eu estou sempre puxando a sardinha para o meu lado da psicologia, da existência, da experiência do indivíduo, que vai ter muito mais do que o biológico, Sim, claro, o claro. sabor, tá? Só que eu O acho que a construção, só para te complementar ainda, eu acho que essa construção do cara lá que está no seu primeiro emprego e que ganhou o bolo, eu acho que não foi uma construção fácil, entendeu? Ele teve esforço. Então, sim, é diferente de quando. Porque aí eu quero entrar em outro conceito que não vai ser agora, que é. mas é nesse exemplo que eu tô falando, o cara pode cair num transtorno alimentar. Também pode, também pode. Mas é porque aqui eu quero Quando diferenciar. chegar no terceiro, quarto ano, ou quando ele fizer alguma coisa errada no trabalho e não vier o bolo, e a frustração vier, Eu ganhava o e bolo, aí agora eu ele não ganho. Porque aí eu é quero entrar num dali outro conceito e que eu não quero aqui, mas que é na questão da utilidade e da futilidade, que são dois lados da mesma é moeda. subjetivo demais. Utilidade e futilidade. Terreno E aí a gente vai terreninho entrar perigoso. muito, porque aí a gente vai entrar falando de arte. Arte versus utilidade, né? Arte versus ferramenta. E isso aí é para outro capítulo, que o negócio vai desenrolar em meia hora de conversa. Mas assim, eu gostei do teu exemplo, eu acho que realmente. E aí a gente volta naquela questão de se o cara tá preparado para entender todos aqueles problemas, todas aquelas, né, complicações que vão surgir, eu acredito que ele não vá, ou pelo menos ele vai chegar nessa questão da frustração melhor adaptado. Adaptado, não sei se é a palavra correta. Adaptado pode ser. Então, se você tá dizendo, se ele tiver melhor trabalhado, ele vai se adaptar melhor. Esse é o cerne da sua questão. Melhor trabalhado, que eu tô falando a consciência crítica, Sim, sim, tudo. um autoconhecimento, uma consciência interna dos valores Sim. dos valores no sentido do que é benéfico e o que não é para ele. Aí Paulo de Tarso vai dizer, sem tirando todo o cunho religioso, mas como pensador vai dizer que tudo posso, mas nem tudo me convém. Uhum. É uma linha de reflexão que vai tirar o sujeito do transtorno, de um transtorno alimentar. O bolo tá lá dentro da geladeira. Tá lá, gigante, 80 pedaços. Nem sei se existe bolo desse tamanho, só se for fatia de carpaccio, mas entendeu? O bolo gigantão lá. E eu posso comer esse bolo fatia por vez. Ou posso comer de uma vez. Posso comer ele de uma vez. E aí, sabendo que as consequências de comer ele de uma vez e quais seriam as consequências de não comê-lo de uma vez, mas como eu vou me sentir em não saciar a vontade de comê-lo de uma vez. Deixa eu falar um ponto desse. Eu gosto muito desse ponto, porque quando a gente tem uma barreira física, essa consequência é fácil de ver. Então, por exemplo, O bolo vai acabar em algum momento. além disso, mas por exemplo, eu tenho refluxo. E aí se eu comer Hum, muito, eu vou passar mal. Então eu não posso comer muito. Então, o comer muito pra mim é um impeditivo físico. Então eu sei que eu vou passar mal. Não, mas aguarda isso aí. Aguarda isso aí. Quando não tem muito impedimento físico, tá? Quando não tem, mas você vai falar, ok, o diabético ele tem impedimento físico, mas ele vai comer além do normal. Mas aí eu tô falando que, por exemplo, se eu comer muito, eu vomito. uhum, Isso é, digamos assim, isso é quase que instantâneo. Eu passo mal e vomito. O diabético, uhum. ele não sente isso instantaneamente. Ele sente no sangue. Então é um negócio mais digamos assim, né, não é palpável. Então, quando existe uma barreira física palpável, do tipo, ou vai acabar de uma hora para outra, ou a pessoa tem um problema, eu vejo que existe uma reflexão. Você vai entender onde eu quero chegar. Uma reflexão que é obrigatória. Obrigatório no sentido que senão o cara vai ter aquele problema. Agora, por isso que eu quero chegar nesse ponto.
Na nossa sociedade, o comer não é visto como um problema, o comer em excesso. Então, coma o bolo porque você está no seu momento de prazer. Coma o bolo porque você escolheu, porque você, né, você se dá esse prazer, né? Porque você merece. E esse raciocínio que é o estopim de muito problema. Entendeu onde eu quero Grande chegar? lance. Tô entendendo, mas assim, o grande lance é que você usou aí a situação gástrica, o diabetes. O indivíduo no transtorno vai comer até vomitar e vai continuar, dependendo do grau Concordo. de E, transtorno e dele. ele vai continuar se machucando. Ele vai continuar. Ele não tem condições ainda de enxergar que aquilo não é benéfico para ele. É óbvio que a baixa da insulina, vômito excessivo, isso serão ferramentas muito interessantes, entendeu? Para mostrar para o cara que ele está no caminho errado. É tipo assim, meu irmão, tu quer continuar vomitando? Não come. Não dá pra comer dessa maneira. E aí, a sociedade vai deixar de ser vilã e pode ser boa. Se um indivíduo certo tiver visionar o sujeito nesse caminho, vai alertá-lo. E não precisa ser ainda um profissional da saúde como, tá? Tô falando ali de um colega de trabalho, um colega de escola, um colega de faculdade, familiar ali, um pai, uma mãe. Fala, cara, peraí. É porque. E aí a gente entra de novo, a gente entra em outra camada, né? Porque quando a gente tem o dismorfismo corporal, não Eu ia adianta chegar, falar. Você ia chegar era o nele, meu né? próximo. Porque quando tem o dimorfismo corporal, não adianta que a pessoa não consegue enxergar. Inclusive, ao contrário, ela acha que todo mundo tá errado e ela que tá certa. Não, Eu tô mas falando aí ela é que porque 99% dos meus pacientes são mulheres com não, dimorfismo eu corporal. tenho até equilibrado, assim, eu tenho um ou 2 que ainda não entenderam, que não enxergando direito, mas isso aí deixa pra lá. No caso que eu falo aqui, era onde eu ia chegar do disco. Se você tem ali não tá na mesma vibe que você, ali, daquela, não tô criminalizando, treinar, pelo amor de Deus, Né? não. Ninguém tá aqui falando Eh treinar errado. Treinar faz parte do autocuidado, entendeu? Treino, terapia, acompanhamento nutricional é autocuidado. Não estou falando isso. Porém, existem profissionais e profissionais. E quando você pega um profissional que não ético, para falar o mínimo, e ele te coloca que você quer ter o corpo do Arnold, então ele vai falar, envia-lhe todo tipo de anabolizantes e coisas que o valha, entendeu? Esse cara, ele tá só querendo ganhar o dinheiro dele e fazendo o que você quer. Uhum. Não vai te fazer bem. É, Agora, se você tem um profissional que é ético, que sabe o que está falando, e olha para você e fala: olha, você quer ser forte, eu vou colocar você para ser forte como um touro, da seguinte maneira, com um processo. só para contar uma vírgula. Você até pode chegar a nível do Arnold. Você até pode. Nível, a É. palavra-chave é nível. Você até pode, mas há de se ter um processo, né? E aí é que vem o meu alerta e a minha súplica. Respeitem e, na verdade, amem o processo. Se você quer chegar em algum lugar, ama o processo. Perfeito. A gente tá com 1 hora falando. Eu queria Para mim já fechar. tá batendo para mim É, já tá batendo quase 2. eu Tá queria, 1h57. eu queria fechar aqui e eu gostei, respeitem o processo, eu gostei desse fechamento. Vamos tentar fechar e Uhum. eu gostei muito dessa questão, eu acho que respeitem o processo. A gente tem que, eu acho que quando a gente fala de transtornos, a gente está falando já 1 hora e não vamos dissecar um problema de transtornos em 1 hora. Acho que a gente pode falar desse assunto depois. Eu acho importantíssimo a gente entender, e essa frase que você falou, respeitar o processo, o paciente se respeitar, né? O paciente se respeitar e entender o que ele é como pessoa, como indivíduo, como ele está inserido dentro da própria problemática dele, como ele está inserido dentro da sociedade, né? O que ele vai fazer com isso e o principal, se isso que ele está fazendo está lhe trazendo um benefício ou não, né? E até onde ele vai com isso, não E é? aí, eu vou falar uma coisa aqui, mas que não é pra gente se prolongar muito. Voltando àquela questão do Paulo de Tarso, vai ser bom treinar
12 horas por dia. Vai ser bom comer o bolo inteiro? Vai, Vai fazer bem? vai. Não, mas é um prazer. É um Exatamente. prazer. Isso, eu acho que depois a gente pode até fazer um dueto, tá? Porque Santo Agostinho tem uns trechos lindos, maravilhosos sobre isso. E eu concordo, Santo Agostinho também fala: Deus, isso que você me fez, que é a comida, me dá prazer. É Uhum, carnal. E uhum. como que você faz algo que é pecado ser bom? Santo Agostinho fala isso. E ele fica naquela. E aí ele mesmo faz essa reflexão. Isso há 1500 anos atrás, que pô, não há de se ter o prazer absoluto. A gente pode fazer um podcast só dos seres humanos santificados que tiveram ideias maravilhosas, Eu acho foda. Eu acho entendeu? muito bom. Como Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Paulo de Tarso e por aí vai. Então, fechou? Você quer finalizar com alguma coisa? Boa noite, todo Não, eu mundo. quero agradecer, e dividir aqui com quem está vendo que Jean Felipe me tirou da caverna. Não Jean é? Felipe, depois de muito trabalho, me convenceu a mostrar a cara na internet, né? De jeito meio tímido, não sei se deu para perceber. E então eu quero agradecer, Jean, você por ter me incentivado a vir para cá e agradecer quem clicou para ver o vídeo e ficou nessa quase uma hora aí, não sei como é que vai ficar Uma em hora. edição, Quem mas teve a paciência de ouvir a falando gente. exatamente. Eu quero agradecer quem teve interesse e que muito mais disso vai ter. Quem gostou vai ter mais. Não sei de quanto em quanto tempo, mas tem mais coisa, porque falar a gente fala bastante. Eu e o Jean, Porque dá uma rave filosófica. uma coisa que eu falei pro Rafael que eu acho que tem que falar é se a gente não falar, alguém vai falar. E quando alguém fala, eu não quero falar que eu sou o melhor, o Rafael é o melhor. O problema é a qualidade do conteúdo desse alguém. E aí esse alguém geralmente não tem uma qualidade de conteúdo, ou melhor, ele não tem a necessidade da Conteúdo. ética, mas ele não tem Não, necessidade da ética, o né? Ele não conteúdo tá lotado aí. Vou sim jogar pedra na professora pra gente, para polêmico, momento polêmico, coach, tá? Sim, O sim. coach pode Ia ser lá, deixa. Foi atacado por um gato. tá vendo? Eu fui falar mal do coach, a minha gata não gostou. O coach, ele pode ser ético, tá? Mas tem muito aí que não é. E ele te promete que você vai dirigir a Lamborghini e ter zilhões na conta num passe de mágica. E é por isso que eu alerto. Ame o processo. Tente. E aí, numa próxima live, a gente pode até conversar sobre o se encaixar nesse processo, sabe? Porque você precisa respeitar que eu sou cadeirante. Eu vou sonhar ser o artilheiro do Campeonato Carioca? Não, Não faz muito sentido. tá? Então, eu posso ser o artilheiro do Campeonato Carioca? Não, posso ser melhor. Mas eu já joguei futebol no colégio. Quem estudou comigo e vê minha cara feia e lembrar de mim, vai saber que eu joguei no gol, nas aulas de educação física. E Maneiro, aí, entendeu? maneiro, Então, maneiro. eu tô dividindo essa parte pessoal minha aqui para dizer que tudo é possível, né? Só que você precisa de uma certa adaptação da expectativa com a realidade, porque aqui dentro tudo vai fazer muito sentido, tudo amarradinho, bonitinho. Mas aí quando de repente você vem para a sociedade, para fora, precisa adaptar para dar certo. E aí a gente vou fechar e vou amarrar também com o Certo? fato que você até pode querer chegar ao nível do Arnold, né? Ou você até Uhum, pode querer emagrecer a ponto, mas uhum, você precisa entender que como não somos os mesmos indivíduos, existe uma adaptação de tudo. E a gente não vai conseguir nunca a perfeição. A gente não vai conseguir nunca chegar né? Porque a busca da perfeição é sempre uma busca, né? É sempre o uhum. cálice graal e Não, você vai sempre tentando buscar. Não, o buscar, ele é imprescindível para o sujeito, mas aí precisa ser um buscar consciente, Sim. tá? E aí, o conceito de perfeição dá outra live. Não, vamos fechar. Vamos fechar. Ó, gente, muito obrigado.
Quem teve a paciência de ficar até aqui, isso aí dá o joinha, compartilha com aquele teu amigo, compartilha com aquela pessoa que quer ouvir algo diferente. A gente vai falar muito sobre isso, sobre sociedade, sobre comportamento, sobre alimentação também. Quem quiser me seguir aqui, sei lá onde, tem um gato de novo querendo interromper a live. Quem quiser seguir o Receitinhas, também tá aqui. É isso, e a Quem gente quiser dar um pulo lá no Instagram, ver algumas postagens também, sobre psicologia, filosofia e coisas, pensamentos, eu não vou chamar de pensamentos positivos, mas pensamentos benéficos, sim, conteúdo benéfico, porque tem muito lixo na internet, muita coisa, muito hater, muito bullying, muito. mas um conteúdo mais benéfico, @rafael.francapsi, Instagram, e lá você vai ter meu contato, quiser entrar em contato comigo, tem meu contato lá na bio. Estamos Perfeito. aí, cenas dos próximos capítulos. E o próxima live, o próximo assunto a abordar em tese será álcool faz mal. Vamos proibir? Então pense aí. Olha isso, Pense aí. olha lá. Porque álcool faz mal. No Eu não vou falar mais nada disso, não. Álcool faz mal. Vamos proibir? Até onde vai? Nossa. Aí eu vou trazer Kant, eu vou trazer o Rousseau para a conversa, para eles brigarem se o sujeito é mau até quanto ele pode ou se ele é mau e a sociedade que o corrompe. Com certeza. É A isso. gente vamos lá. Beijo. Se você não me cortar, eu vou Não, ficar não, falando não. aqui o Vamos resto lá. do dia. Vamos lá que pra gente é meio-dia, a gente vai comer. Então, ó, Exatamente. beijo pra Valeu. todos. Valeu.